O oráculo era um deus, e os sacerdotes o ajudaram a transmitir seu plano às pessoas, e suas profecias eram os presságios mais precisos. Os servos do templo cumprimentaram o imperador, seu segundo senhor após Deus. O homem disse que gostaria de saber o que a revelação divina dizia. O sacerdote disse que estava relacionada com o próximo imperador. Alexander ficou surpreso, pois ele ainda não estava casado e Deus já tinha dado um presságio. O homem explicou que para um imperador sem imperatriz, essa era a previsão mais útil. No entanto, o governante ainda não entendia sobre o que estavam falando. Enquanto isso, as irmãs Nordon foram visitar seu pai, que estava muito feliz por se reunir com suas filhas pela primeira vez em muito tempo. Ele soube que houve uma discussão após o funeral, e o fato de George não ter vindo com sua esposa significa que ele ainda estava zangado com ela. Então, Rihanna disse que estava bem e que George logo se acalmaria. No entanto, o homem não entendia por que sua filha mais velha tinha arranjado isso. Elizabeth o apoiou, dizendo que Ria tinha agido de forma estranha ultimamente. Ela ordenou que compartilhasse um andar com um homem desconhecido e também informou que ela também era hóspede em seu palácio. Ria disse que explicaria tudo mais tarde. Em seguida, Lee sugeriu que os problemas de saúde de sua irmã estavam afetando seus nervos. Quando o pai soube disso, ficou preocupado, mas Rihanna se apressou em garantir que ela estava apenas cansada de se preparar para o velório. No entanto, Elizabeth não a deixou em paz, perguntando se ela sentia alguma dor ou tontura. Então, Ria se desculpou, dizendo que precisava ir embora. Ao chegar ao banheiro, a garota se inclinou sobre a pia tentando recuperar o fôlego e se recompor. Nesse momento, Liz apareceu atrás dela, perguntando à irmã o que estava errado, se havia algum problema com seu estômago. Ela colocou o braço em torno do ombro de Rihanna, dizendo que podiam voltar para casa agora. A garota se perguntou por que sua irmã estava tão insistentemente em querer voltar, parecendo estar determinada a alimentá-la com veneno novamente. Liz perguntou se Ria estava chateada porque se queixou ao pai. Ela explicou que era apenas uma brincadeira e sugeriu retornar à mesa porque o pai estava preocupado. Rihanna disse a si mesma que não tocaria em sua irmã enquanto seu pai estivesse vivo. Mas assim que ele partisse deste mundo, sua vida acabaria imediatamente. Quando as garotas voltaram à mesa, o homem perguntou se sua filha mais velha estava bem. Mas Ria rapidamente o tranquilizou dizendo que estava bem. Neste momento, um serviçal entrou na sala e disse que uma carta havia chegado do palácio. O homem ficou surpreso ao ler, deixando talheres cair de suas mãos, deixando as garotas perplexas sobre o conteúdo. O homem disse que o imperador havia enviado uma proposta de casamento. Rihanna não conseguia acreditar no que ouvia. Será que ele realmente decidiu se casar? Porém, de acordo com o oráculo, o herdeiro do trono necessariamente virá do útero da família Nordon. O imperador estava confuso, afinal, Rihanna já estava casada, claro, ela logo se divorciaria, mas no momento ela tinha um marido. O homem disse que a carta foi enviada para Elizabeth, eles queriam que ela se tornasse a imperatriz. Rihanna não podia acreditar no que ouvia, seu coração parecia afundar em seus pés. Porém Liz estava incrivelmente feliz por se tornar a principal mulher no império. O pai da garota estava perplexo com o motivo pelo qual o imperador escolheu Elizabeth e não uma garota excepcional de uma família influente, especialmente porque 4 anos atrás, Liz rompeu seu noivado. Em seguida, a garota correu até o homem, dizendo que o imperador simplesmente se apaixonou por ela à primeira vista, assim que a viu. Ela explicou que queria ir ao tesouro e lá conheceu o imperador, que até perguntou seu nome. Liz adicionou que tudo isso aconteceu graças a sua irmã, pois ela foi ao tesouro em seu nome. Hannah perguntou ao pai, com a voz trêmula, se ele aprovaria a proposta, e Liz imediatamente interveio dizendo que a decisão era óbvia. A garota sorriu nervosamente, dizendo que não era ninguém para desafiar as decisões do imperador. Era inédito alguém recusar um título como aquele, então ela aconselhou seu pai a enviar uma resposta ao governante o mais rápido possível. O homem acariciou a bochecha de Liz, dizendo que não imaginava que a família dele seria honrada dessa maneira. Parabenizou sua filha pelo futuro noivado, a abraçando e dizendo que sua falecida mãe teria ficado muito feliz em presenciar esse momento significativo. Enquanto isso,
Rihanna tentava conter suas emoções, todo o seu corpo tremia de desespero. Enquanto isso, o conselheiro do imperador resolveu perguntar a ele se ele realmente pretendia se casar com a senhora Nordon. O homem disse que a palavra do oráculo é lei. Se Elizabeth Nordon se casar com outro homem, o próximo imperador será um rebelde e ascenderá ao trono, se livrando de Alexander. Se o príncipe Albert descobrir sobre a profecia, ele definitivamente conquistará Elizabeth. Por isso, tudo deveria ser mantido em segredo. Em seguida, o conselheiro perguntou o que o imperador faria com o conde Norton, porque se ela e o conde tivessem um filho, os problemas só aumentariam. Mas o imperador disse que isso não ia acontecer, uma vez que ela em breve se divorciaria de seu marido. O conselheiro ficou surpreso, pois isso seria um problema ainda maior, pois ela poderia se casar com o príncipe Albert e isso significaria o nascimento de um futuro traidor. Então, ele sugeriu que o imperador se casasse também com Rihanna. Isso não era algo novo na família imperial, mas Alexander disse que não queria se casar com Rihanna Lloyd. Não era porque ela já era casada, mas porque o homem não tinha certeza de que seria um bom marido para ela. Ela já havia experimentado fracasso no casamento e seria muito cruel obrigá-la a se casar com um homem que ela nem ama. O conselheiro tentou convencer o governante de que era impossível pensar sobre tais coisas agora, pois o oráculo previu uma revolta. O imperador anunciou que proibiria Rihanna de se casar novamente e ter filhos. Ele revelaria as palavras da profecia no dia de seu casamento com Elizabeth, servindo como um motivo significativo para essa decisão. Mas o conselheiro observou que isso era muito perigoso. Se a previsão se tornar conhecida, o príncipe Albert tomará posse de Rihanna a qualquer custo. Em seguida, Alexander disse que ele e a condessa concordaram em cooperar e ela sabia muito bem o que a aguardava em caso de traição. Nesse momento, uma empregada entrou no escritório do imperador e disse que a esposa do conde Royd estava pedindo uma audiência com ele. Enquanto isso, feliz com as últimas notícias, Elizabeth arrumava seu quarto. Enquanto isso, um empregado do imperador relatou que ele estava pronto para receber Rihanna. A garota cumprimentou o imperador secamente quando ele entrou na sala. O homem disse que sabia por que a condessa estava ali, então Ria decidiu perguntar diretamente por que o imperador decidiu se casar com sua irmã mais nova. O imperador respondeu sem adornos desnecessários que se apaixonou por ela à primeira vista. Mas ao notar a expressão assustada no rosto de Rihanna, ele rapidamente acrescentou que era apenas uma brincadeira. A garota disse que o lugar da imperatriz é honroso e não tão fácil de ocupar. Os Norden não são tão influentes, e o pai de Ria não tem conexões políticas. Se o imperador tivesse algum objetivo político, não estava claro para ela como a família de seu pai poderia ajudar a alcançá-lo. Alexander notou que Ria aparentemente era contra sua irmã se tornar imperatriz, e ela confirmou essa suposição, dizendo que era inaceitável. O imperador perguntou o que ela queria dizer. E então Rihanna disse que a adúltera que se divertiu com George era sua irmã Elizabeth. Nem o imperador nem seu conselheiro podiam acreditar no que ouviram. Mas Ria não mentiria sobre algo assim, e o homem entendeu. Ela pediu ao governante que retirasse a proposta, se não por outro motivo, por seu próprio bem. Mas ele disse que não poderia fazer isso agora, e o motivo também não poderia ser revelado. Então, Rihanna se encostou na mesa do governante, pairando sobre ele. Ela precisava saber quando ele poderia lhe dizer o motivo, mas infelizmente para ela, Alexander disse que só o faria após seu casamento com Elizabeth. Ria imediatamente gritou que então seria tarde demais. Alexander disse calmamente que Lady Nordon viveria uma vida matrimonial infeliz, ele podia garantir isso. Mas Rihanna não se importava, ela não assistiria Elizabeth se tornar uma imperatriz e ficar em pé de igualdade com sua majestade, mesmo que precisasse morrer por isso. Ela disse que, se o imperador decidisse por este casamento, ela revelaria todas as atrocidades de sua irmã. O governante ficou insatisfeito com as palavras da condessa, porque se ela o fizesse seu inimigo, ela não seria capaz de resistir. Mas Ria disse que o imperador também não deveria torná-la sua inimiga, pois não há nada mais perigoso do que uma mulher que não tem nada a perder. Um silêncio tenso pairou entre eles, nenhum deles pretendia desistir de suas aspirações. Então, o imperador ordenou que a condessa retornasse ao seu lugar e pensasse melhor com a cabeça fresca.
Rihanna disse que precisaria de 3 dias e pediu para pararem os preparativos para o casamento durante esse período. O imperador concordou, e a garota prometeu visitá-lo em 3 dias. Enquanto a condessa e Margaret retornavam ao hotel, a empregada perguntou o que a senhora planejava fazer. A menina pretendia descobrir o motivo pelo qual o imperador queria ver Elizabeth como sua esposa, e depois se livrar dela a qualquer custo. Enquanto isso, a discussão entre Liz e George continuava. A garota disse que Rihanna não deixaria ele vivo se a verdade sobre eles fosse revelada. George disse que se prostraria e diria que ela foi a primeira a tentá-lo e que não teve escolha, mas Rihanna não perdoaria sua irmã por uma traição dessas. George disse que não permitiria que Liz o deixasse e fosse para outro homem. Em seguida, a garota sorriu ironicamente, decidindo que estava apenas chateada, por isso decidiu mentir sobre tudo. Estava ofendida porque George vinha a tratando friamente ultimamente. Liz abraçou o conde, dizendo que não havia outro homem. Então o enviou de volta ao quarto, pois Ria iria voltar em breve. George desejou uma boa noite à sua amada e disse que a amava. A garota respondeu que também o amava e então fechou a porta atrás dele. Enquanto caminhava pelo corredor, o conde se perguntava o que tudo aquilo significava. Liz havia arruinado seu humor com essa brincadeira. Após um tempo, Benegas entrou nos aposentos de George, surpresa por ele ainda estar acordado. Parecia para ela que o conde estava muito nervoso ultimamente. Ela preparou um chá calmante para ele. E o homem estava prestes a beber a infusão quando, repentinamente, parou no último momento, dizendo que iria demorar muito para tomá-la. Benegas, obedientemente, deixou o quarto, desejando ao conde uma boa noite. Assim que a empregada desapareceu pela porta, George despejou o chá na pia, tremendo de medo ao olhar o conteúdo da xícara. Na manhã seguinte, a garota continuou a se pentear enquanto se olhava no espelho, e foi nesse momento que Rihanna entrou. Ela disse que tinha tido uma audiência com o imperador, e então lhes perguntou por que estavam se vendo. A condessa observou que sua irmã parecia muito animada, pois logo se tornaria imperatriz. Rihanna continuou, pedindo a Liz para contar como foi o encontro delas com o governante no tesouro. A garota não sabia o que dizer. O imperador havia perguntado sobre Rihanna, e em geral, nada de especial havia acontecido naquela reunião. Elizabeth sugeriu que como o imperador gostava de George, ele também ficou interessado nela ou talvez tenha se apaixonado à primeira vista. Rihanna pausou, considerando as palavras de sua irmã. Lee segurou a mão de Rihanna, pedindo para que ela a visitasse mais quando se tornasse imperatriz. Ao retornar ao seu lugar, Rihanna disse a Margaret que sua irmã não sabia de nada, essa proposta de casamento não era ideia dela. Em seguida, ela pensou que o imperador simplesmente tomou uma decisão racional. Ele não teria, por conta própria, desejado levar como imperatriz alguém que se envolveu em trapaças com seu genro. Isso exigiria um poder maior do que o imperial. Então, ocorreu a Hannah que ela precisava fazer uma doação ao templo. Quando chegou lá, o sumo sacerdote pessoalmente agradeceu pela grande quantia. Ri explicou que um evento significativo estava prestes a acontecer, então queria prestar homenagem ao Senhor. O sacerdote perguntou a que evento ela se referia, e a garota explicou que sua irmã gêmea logo se tornaria imperatriz. Ela disse que já sabia de tudo pelo imperador, então não havia motivo para esconder isso dela, afinal, Rihanna já sabia que sua irmã era a mulher da profecia. O sacerdote ficou surpreso por o imperador ter contado tudo. Então, Ria se certificou de que seu palpite estava correto. Ela disse que o governante pode ter decidido que não havia motivo para esconder isso dela, já que em breve se tornariam uma única família. No entanto, a garota estava preocupada com a pergunta: seria possível contornar a profecia? Rihanna explicou dizendo que estava muito preocupada com sua única irmã. O sacerdote perguntou se a condessa estava realmente dominada pela inveja do plano de Deus. A garota respondeu brevemente que não. O homem respondeu que era impossível sequer pensar em tal coisa, pelo contrário, a garota deveria se alegrar por não ter um filho com o conde, pois seu nascimento seria um prenúncio de uma revolução. A compreensão começou a surgir lentamente em Rihanna. A revelação não se tratava da imperatriz, mas sim do próximo imperador.
A mulher da profecia não poderia ser apenas Elizabeth, a criança de uma das irmãs se tornaria o próximo imperador. Ria, tentando esconder o tremor em seu corpo, sorriu e disse que não era de forma alguma contra o plano do Senhor. Ao voltar para casa, a condessa se comportou de maneira estranha. Margaret perguntou se algo ruim havia acontecido com ela. Rihanna sorriu feliz, dizendo que aparentemente Deus não havia se esquecido completamente dela. A criada não entendeu sobre o que a senhora estava falando, e então a garota correu até ela, a agarrou pelos ombros e disse que precisava ver o imperador. Alexander ficou surpreso que tivessem a chance de se encontrar tão rapidamente. Mas Rihanna anunciou alegremente que encontrara a resposta antes do previsto. Sem dar chance ao imperador de reagir, ela imediatamente pediu para ser feita imperatriz, dizendo que cumpriria tudo o que Sua Majestade desejasse. Nem Alexander nem seu conselheiro esperavam por essa reviravolta. O imperador disse que o conde Royd era o único que pretendia tomar o imperador como marido e também para o novo casamento. No entanto, a garota disse que estava pronta para fazer qualquer coisa para impedir sua irmã de se tornar imperatriz. O governante então perguntou se ela tinha certeza de que poderia lhe dar um filho. Hannah não achava que seria difícil conceber, pois ambos eram jovens. O imperador esclareceu sua pergunta, perguntando se a condessa poderia compartilhar sua cama. Ria disse que Sua Majestade era o homem mais encantador do império, não havia mulher que o recusasse, mas Alexander disse que estava perguntando especificamente sobre ela. A garota respondeu que seria a melhor opção para o cargo de imperatriz, era impossível permitir que uma adúltera se tornasse mãe do herdeiro do trono, e os sentimentos da condessa não tinham nenhum papel nessa questão. O imperador então disse que lamentava muito pela garota, então, preocupado, se aproximou dela por trás e perguntou se ela queria desistir de tudo e começar de novo com um homem melhor. Rihanna apenas disse que Sua Majestade não seria capaz de entendê-la. Afinal, somente depois de descobrir que seu marido se divertia com sua própria irmã ela já estava morta. Se Elizabeth subisse ao trono, a vida com seu amado se tornaria impossível para Rihanna. No entanto, o imperador disse que não poderia atender seu desejo, pois se tornasse Rihanna imperatriz, o príncipe Albert imediatamente se casaria com Elizabeth. A única opção restante era declarar publicamente o recebimento de uma revelação divina e tomar ambas as irmãs como esposas. Ria concordou com isso, mas somente se o imperador depois privasse Elizabeth de seu título, para que ninguém pudesse se casar com ela depois de sua deposição. Alexander não tinha motivos para se opor a essa condição, concordou em fazer de Rihanna a imperatriz e a senhora Nordon sua esposa. No entanto, a garota precisava se divorciar rapidamente, pois mesmo para ele não seria fácil se casar com uma mulher casada. Rihanna prometeu fazer tudo para não causar inconvenientes ao governante. No entanto, ela tinha um pedido mais egoísta. Ela pediu ao imperador para evitar que Elizabeth concebesse um filho com ele. Ao ver a confusão no rosto da condessa, o homem se apressou em garantir a ela que isso não aconteceria. Rihanna disse que Elizabeth faria de tudo para tirar seu homem dela, então o governante precisava ser extremamente cuidadoso. Em seguida, o imperador decidiu perguntar algo à mulher. Ele queria que a garota nunca o traísse sob nenhuma circunstância. Se ela não se unisse ao príncipe Albert, então ele não a trairia. Se ele fizesse isso, Rihanna sabia como se vingar, e o imperador, por sua vez, sabia o que fazer com a condessa em caso de traição. Ambos conheciam os pontos fracos um do outro, então a traição não seria benéfica para eles. Rihanna mais do que satisfeita com esse acordo. Em seguida, o imperador disse que esperaria que ela se divorciasse o mais rápido possível. E embora não pudesse falar de amor pela condessa, ele conseguia ficar ao seu lado, o que era suficiente para a garota. Na manhã seguinte, George teve que tomar café da manhã sozinho. Benegens informou que Elizabeth havia partido. Então o homem perguntou à mulher se ela estava realmente do seu lado, e ela respondeu afirmativamente. Ele perguntou à criada se ela havia notado algo estranho em Elizabeth ultimamente. Benegens então informou que a senhora parecia bastante agitada ultimamente, após encontrar o conde Nordon. Minha senhora começou a prestar mais atenção à sua aparência, olhando-se no espelho e sorrindo constantemente.
A criada deduziu que algo havia acontecido entre o mestre e minha senhora para causar tal reação. Assim, ela quis dizer que Elizabeth parecia alguém no início de um relacionamento, como se tivesse acabado de começar a namorar um homem. Nesse momento, a garota estava vagando pelos corredores do hotel e, de repente, a chamaram. Era George. Liz disse a ele que estava indo para um chá. Ele desejou uma boa viagem à garota. E acenou com a mão depois que ela desapareceu atrás da porta. Ele imediatamente foi procurar seus aposentos. O homem tinha certeza de que ela tinha outro homem, mas George não pretendia deixar Elizabeth ir tão facilmente. Ele pretendia fazê-la sua esposa. De repente, entre as roupas da garota, ele viu uma carta e um frasco ao lado. Ele reconheceu as pílulas que Elizabeth deu a Rihanna. George percebeu que sua suposição estava correta. Ele pretendia descobrir quem era esse canalha e depois matá-lo. A carta ostentava o selo do palácio, e o homem não conseguia entender por que de repente escreveram para Liz. Quando o conde abriu a carta, seu rosto se distorceu de surpresa. Era uma proposta de casamento de Sua Majestade. Elizabeth se tornaria imperatriz. George riu nervosamente. Agora entendia por que ela queria terminar, mas não permitiria que isso acontecesse. Ele arrumou o quarto dela, colocando tudo em seu lugar, e saiu. Logo a noite chegou, e Elizabeth retornou para seus aposentos. De repente, alguém no fundo do quarto a chamou. Era George. Ele perguntou como foi o chá. E a garota respondeu secamente que tinha ido bem. O homem disse que Rihanna estaria atrasada hoje. Ele se aproximou de Elizabeth, colocando o braço em volta da sua cintura. Mas ela o afastou dizendo que estava cansada. George insistiu, pedindo para que ela tirasse suas roupas para que ele pudesse massageá-la. Liz recusou isso também. Então o conde decidiu apelar para a compaixão, dizendo que não tinham tido intimidade por muito tempo, e que Rihanna também trouxe Joseph aqui, tornando tudo muito difícil para ele. Ele se aproximou da garota, dizendo que precisava do apoio dela, enquanto gradualmente tirava suas roupas. Eventualmente, Liz correspondeu aos seus sentimentos, e George imediatamente se jogou sobre ela com um abraço, dizendo quanto a amava. Ele beijou a garota, continuando a despi-la e a colocando na cama. Nesse momento, George pensava que nunca permitiria que Elizabeth o deixasse. Ela não seria capaz de se livrar dele e se tornar imperatriz. Em vez disso, ela carregaria seu filho. Sorrindo levemente, o conde convidou a garota a ficarem juntos até o fim de seus dias. No trabalho, George estava de alto astral. Pickens ficou surpreso, pois o tempo todo ele estava deprimido, mas agora estava sentado com um sorriso de orelha a orelha. Então o conde disse que o pensamento de poder trabalhar no tesouro o encorajava muito, por isso se sentia tão alegre. Ele pensou consigo mesmo que poderia reclamar o quanto quisesse, porque agora não se importava mais. A única coisa com a qual George se preocupava era a reação de Elizabeth ao descobrir sobre o filho. Será que ela ainda poderia sonhar em ser uma imperatriz? Com certeza ela se livraria de Rihanna o mais rápido possível e imploraria para se casar com ele. No entanto, sua esposa o distraiu de seus pensamentos durante a pausa para o almoço. Ela chegou ao tesouro trazendo um buquê de flores. Ria disse que tinha ido ao mercado de flores e amado tanto o cheiro das flores que exagerou e comprou demais. Os colegas de George notaram o quão sortudo ele era por ter uma esposa tão cuidadosa. Eles perguntaram se aqueles 2 cestos de flores também eram um presente da condessa, mas a garota fingiu não saber do que estavam falando. George se apressou em levar sua esposa para fora, dizendo que aquilo era apenas um tipo de bobagem. Lá fora, Ria exigiu uma explicação do marido, e ele gritou que Pickens havia lhe mandado flores em nome de uma mulher, para incomodá-lo. Ele fez isso para brigar com Rihanna. Mas a garota estava certa de que Mark não agiria de forma tão infantil. Então George gritou que ela nada sabia sobre esse velho, e agora também suspeitava dele de traição. Mas Ria só sorriu em resposta, dizendo que não tinha dúvidas sobre seu marido. Ela o abraçou, dizendo que ele nunca a desapontou. Em seguida, a garota pegou uma grande sacola de comida, dizendo que tinha preparado o almoço para os dois. George ficou surpreso, pois sua esposa sempre estava ocupada com o hotel.
Mas Rihanna disse que sempre arranjaria tempo para seu amado marido. Pouco depois do almoço com sua esposa, George voltou ao tesouro. Seus colegas comentaram o quão injustamente ele tratava sua esposa. Mas imediatamente se calaram quando o homem entrou. À noite, após outra noite juntos, Elizabeth disse que havia rumores de que o conde tinha um patrocinador, uma amante que lhe enviava flores e por cuja recomendação ele conseguiu um emprego. George imediatamente gritou dizendo que não era tão insignificante e com certeza não conseguiu o emprego por causa de alguma mulher. Então Liz perguntou o que aconteceria se os rumores chegassem a Rihanna, mas o conde estava certo de que sua esposa confiava nele. Mas a garota insistiu, dizendo que se ele dedicasse pouco tempo a ela, ela poderia verificar esses rumores. Liz pediu a ele que fosse um pouco mais leal à sua irmã, saísse em encontros com ela e desse presentes. Além disso, em breve haveria um baile de máscaras no palácio. George poderia dar um vestido a ela. Então o homem agradeceu a Elizabeth pela boa ideia, dizendo que compraria um vestido para ela também, mas seria muito mais bonito. Logo, o conde de fato deu um presente à esposa, um vestido vermelho longo. A garota observou que era ideal para o baile de máscaras. Então o homem se aproximou por trás dela e a abraçou, dizendo que ela seria a mais encantadora no feriado. Ryan se assustou, perguntando se algo havia acontecido ao marido. E ele ficou infeliz com essa pergunta. Ele realmente precisava de um motivo para amar sua esposa. Rihanna então percebeu que ele estava aparentemente preocupado com o que ela pensava sobre os rumores no tesouro. No entanto, ela disse que estava apenas muito feliz. A garota beijou o marido na bochecha, dizendo que estava feliz por ser sua esposa. Na verdade, ela pensava que graças a isso, não Elizabeth, mas ela se tornaria imperatriz, e seria bom se George testemunhasse isso, deprimido e atormentado. Logo, o baile de máscaras começou. Rihanna compareceu vestida com o mesmo vestido e com uma máscara que combinava em cor. Margaret relatou que o cavalheiro usava um terno azul e gravata borboleta branca, e Madge Elizabeth usava um vestido rosa e sapatos brancos. Hannah sorriu levemente e entrou no salão, pronta para levar a cabo seu plano. Enquanto isso, Elizabeth ouvia outros falando sobre como o conde Royd do Tesouro estava traindo sua esposa. Diziam que alguém havia enviado flores para ele 2 vezes e também conseguiu um trabalho com base em uma recomendação. Então Liz entrou na conversa, dizendo que o conde estava casado há 4 anos, mas ainda não tinha dado à luz. Os convidados presumiram que a garota era infértil e que seu marido estava a traindo por esse motivo. Elizabeth observou com um sorriso matreiro enquanto rumores sobre a inferioridade de sua irmã se desenvolviam. Nesse momento, George acenou para ela de cima, chamando-a para perto. A garota perguntou se Rihanna os notaria. Mas o conde assegurou de que ela tinha ido ao banheiro e que estava usando um traje vermelho hoje, então seria fácil de notar se algo acontecesse. Em seguida, Liz o conduziu para dentro do salão. George estava um pouco preocupado com o grande número de pessoas ao redor, mas a garota o tranquilizou, dizendo que ninguém ali os reconheceria. Essa era a graça de tais eventos. No momento seguinte, o casal começou a dançar, sem prestar atenção aos outros. George disse que queria beijar a garota, e ela o convidou a ir para o lado de fora. Assim que o casal chegou ao jardim, se entregaram a um beijo apaixonado. No entanto, em determinado momento, o salto de Elizabeth quebrou, e ela começou a cair. George não teve tempo de segurá-la, e a garota caiu direto na grama, agarrando sua perna dolorida. Aparentemente, ela a torceu. Então o conde ajudou Liz a se levantar e a levou para casa, para depois chamar um médico para ver seu estado. Uma garota em um vestido preto com babados brancos observava tudo isso da janela. Era Rihanna. Ela trocou de vestido para que seu marido não a reconhecesse no feriado. Pouco depois, Ria voltou ao salão e viu um pequeno grupo de pessoas cochichando sobre algo. Decidiu juntar-se à conversa, dizendo que também tinha algo para compartilhar com os convidados. A condessa disse que os rumores sobre a amante do conde Royd estavam em todo lugar, mas ninguém parecia saber sua identidade. Os convidados imediatamente começaram a perguntar à garota se ela sabia o nome de sua amante. Rihanna fingiu não ter certeza se deveria falar sobre isso, mas as pessoas insistiram, todos estavam interessados em saber essa notícia quente.
Então a garota disse que Sra. Nordon e o Conde Royce tinham um relacionamento especial. E todos os convidados ficaram chocados, ninguém conseguia acreditar que o conde estava tendo um caso com a irmã de sua esposa. Rihanna acrescentou que todos os servos sabiam, mas o conde os obrigava a ficar em silêncio. Sua criada lhe contou sobre isso, ela era próxima o suficiente da criada da casa de Royd e compartilhava todos os segredos com ela. A condessa assistiu com um sorriso satisfeito à propagação dos rumores de pessoa para pessoa. Logo ela deixou a sala comum e foi dar um pequeno passeio pelos corredores, quando Rihanna encontrou um homem. Um estranho loiro com uma roupa azul. Ele disse à garota que ela estava linda e pediu a honra de dançar com ela. No entanto, Ria rapidamente se desculpou e disse que estava prestes a sair. Mas o jovem não apertou a mão dela com tanta força, pedindo ao menos uma chance de conversar. A condessa disse que precisava voltar para o marido, mas o homem insistiu, pois era um baile de máscaras, ninguém mais sabia que a garota tinha um marido. Nesse momento, o imperador, vestido com um traje preto e branco e máscara, se aproximou deles e disse que sabia da esposa dessa mulher. O estranho pediu desculpas à garota por sua falta de educação e se apressou em sair. Ria perguntou ao imperador como ele a reconheceu, e ele respondeu que a máscara esconde o rosto, mas não muda a voz. E a garota mesma reconheceu Alexander, pois não havia muitas pessoas no império com uma aparência semelhante. O homem ficou lisonjeado por suas palavras e sorriu levemente. Então Rihanna curvou-se ao imperador, agradecendo por ajudá-la a evitar dificuldades. Mas o imperador disse que se ela tivesse concordado em dançar com aquele homem, não seria benéfico para ele. O fato é que o estranho era o irmão do imperador, o príncipe Albert. O imperador duvidava que ele tivesse reconhecido a condessa e a convidou para dançar de propósito. Ele provavelmente não resistiu à beleza de Rihanna. O imperador observou que a garota estava especialmente bonita naquele dia. Em seguida, perguntou se ela recusaria se ele a convidasse para dançar. Naquele momento, Hannah pensou sobre o fato de seu marido estar bem na sua frente e segurou a mão do imperador. Ela notou que era surpreendentemente quente. O homem riu, dizendo que sua natureza cruel não significava que seus membros devessem ser gélidos. Ria também disse que Alexander dançava surpreendentemente bem, ela nunca o tinha visto em festas antes, já que o cansavam, especialmente se houvesse mulheres ansiosas para tomar o lugar da imperatriz. Então o conde disse que em breve ele não precisaria mais se preocupar com isso. Alexander respondeu que havia rumores interessantes na festa. Depois, a garota disse que havia iniciado a última etapa. O homem não pôde deixar de notar que era uma boa notícia para ele, mas duvidou se Rihanna ficaria bem ao fazer isso, afinal, ela teria que se casar novamente com um homem que não amava. Ria apenas respondeu que o imperador podia ver o resultado de ela se casar com um homem que amava agora. Depois de uma pausa, Alexander disse que viver sozinho também não era ruim. Existem mulheres que arruinaram suas vidas por causa de um homem, mas não há mulheres que as arruinaram por não tê-lo conhecido. Observando Rihanna, o homem se lembrou de alguém que arruinou seu destino por ter conhecido o homem errado. Então a garota perguntou sobre quem ele estava falando. O imperador se referia à sua mãe, e essa resposta surpreendeu muito a condessa. Em seguida, ele perguntou se ela se sentiria melhor depois da vingança se pudesse viver o resto de seus dias com um homem que não a amava. Mas Rihanna pediu para ele não se preocupar com isso, pois o acordo deles nunca teve a ver com amor desde o início, e agora ela nem sabia mais o significado dessa palavra. Ela acreditava nele, mas agora a cada dia percebia o quão tola foi. Olhando para o salão e as pessoas dançando lá dentro, a garota decidiu se despedir de Alexander, levantando sua máscara. Ria sorriu, pedindo ao homem que ficasse bem até o próximo encontro. Quando o banquete acabou, George correu imediatamente para sua esposa assegurando que todos aqueles sujos rumores eram mentiras. A garota apenas tomou calmamente seu chá, observando que em cada encontro de chá as pessoas só falam sobre eles, todo o salão comenta. O genro e a cunhada estavam se divertindo juntos, algo bastante raro e, portanto, escandaloso. Naquele momento, Elizabeth entrou na sala de muletas. Com um rosto cheio de raiva, perguntando o que estava acontecendo ali. A garota gritou furiosamente que alguém estava espalhando terríveis lendas para evitar que ela se casasse.
Rihanna assumiu que o responsável devia ser alguém que nutria rancor contra ela e George. O homem imediatamente disse que era obra de Pickens. A condessa sorriu maliciosamente, dizendo que os boatos em breve cessariam, ela cuidaria disso. George então disse que ela era a única em quem podia confiar. Quando a garota saiu, Liz perguntou ao conde se ele estava certo de que esse rumor não havia saído de sua casa. Apenas os servos sabiam sobre seu relacionamento, mas todos eles guardariam segredo? George lembrou que as pessoas diziam que a fonte do boato era uma criada da família Royd. Nesse momento, Benegas entrou na sala trazendo chá para seu amo. O casal olhou para a criada carrancudos, claramente a suspeitando de espalhar esses rumores. A mulher prontamente gritou que era inocente, pois sempre seguirá as ordens do conde. Ela até envenenou um homem inocente a pedido dele. Mas Liz já havia tomado sua decisão, disse que a dama Bena havia trabalhado duro o tempo todo, então a partir daquele dia ela talvez não precisasse mais trabalhar ali. A criada correu imediatamente para o conde, sem acreditar que ele poderia fazer isso com ela. O homem se virou para Elizabeth, dizendo que não tinham evidências da culpa de Benegas, demiti-la seria uma decisão impulsiva demais. Então Liz disse que deveriam trocar todos os servos, sem exceção. George ficou surpreso com essa decisão, mas a garota disse que, do contrário, estariam vivendo com possíveis traidores. A determinação era visível em seu rosto, ela ordenou ao conde que demitisse todos sem exceção. O homem decidiu então buscar conselho com sua esposa, mas ela também achou uma boa ideia. George ficou chocado por Rihanna apoiar essa decisão. Ela explicou que os rumores eram muito detalhados, não poderiam ter sido inventados sem viver naquela casa, então a fonte também era um servo da casa deles. E se não fosse possível descobrir quem era, então não tinham escolha a não ser se livrar de todos. Nesse ponto, a garota deixou a sala, ignorando a indignação de seu marido. Enquanto caminhava pelo corredor, ela esbarrou em Joseph. Ele perguntou se era por causa dela que ela havia decidido substituir todos os servos, parecia a ele que ela estava tentando cuidar dele. Mas Rihanna respondeu que não era por causa dele, mas ainda assim ele se beneficiaria disso. Joseph sorriu, dizendo que gostaria de agradecer a garota, mas a condessa disse que não era necessário. No entanto, o rapaz insistiu, gentilmente pegando a mão de Han e a beijando, agradecendo por sua ajuda. A garota sorriu torto para ele e se afastou. Joseph perguntou por que ela não gostava dele, era muito fria com ele. Ria respondeu que no primeiro dia ele era um convidado em um lugar desconhecido, ela estava obrigada a se encontrar com ele com dignidade. Joseph então decidiu perguntar o que ela faria depois de se divorciar de seu irmão, ele queria saber o que ela pensava sobre o novo casamento. Rihanna perguntou quem ele queria dizer com seu futuro marido, mas o rapaz deu risadas, dizendo que poderia ser qualquer um. Até mesmo ele, porque seria a melhor vingança para George se divertir com seu irmão. Rihanna apenas sorriu, ele queria que ela fosse como Elizabeth. Joseph tentou explicar que era diferente, pois não seria um caso, mas um novo casamento, mas o conde ainda assim o rejeitou. Dizendo que teria muitos inimigos, simplesmente por ser um filho ilegítimo que se tornou o dono da mansão, e se ele se casasse com uma mulher que estava casada com o antigo dono, teria ainda mais inimigos. Era ou não por seu próprio bem, ele deveria encontrar alguém mais sincero e atraente do que Rihanna. Então Joseph abraçou gentilmente a garota pelos ombros, dizendo que ela já era gentil e bonita. Ria disse que o rapaz não sabia nada sobre ela, mas ele não desistiu, queria conhecê-la melhor. Quando a condessa olhou para ele, viu um garoto pequeno e tolo tentando se envolver em algo perigoso. Ela se lembrou das palavras do imperador de que teria que passar a vida com um homem não amado. Perguntou-se se Alexander sentia o mesmo quando olhava para ela. Então, Hannah sorriu para Joseph, dizendo que ele definitivamente encontraria uma boa garota. O rapaz ficou perplexo, a condessa era sua benfeitora, ele nunca encontraria alguém que a superasse. Mas a garota apenas o aconselhou a encontrar alguém que realmente o amasse, e então partiu. Enquanto isso, George estava sentado em seu escritório. Irritado com sua esposa e amante por obrigá-lo a demitir todos os que trabalharam para ele por toda a vida.
Ele pensou que, mesmo que esses rumores fossem propagados pelos servos, para ele não significava nada de ruim, já que por causa da história, Elizabeth nunca seria feita imperatriz, conforme ele desejava. No entanto, se a fofoca continuasse a se espalhar, Rihanna poderia ficar suspeita. O homem pegou um pedaço de papel e começou a escrever rapidamente algo sob a influência das emoções.